Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo, esteja conosco. Bendito é Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, povo de Deus, povo cristão, igreja viva, igreja que peregrina neste mundo, de tantas controvérsias, de tantas mentiras, de tantas falsidades e de tantos fingimentos. Cristo verdadeiro, Cristo homem, não usou de façanhas, tampouco usou de falsidade para com o seu povo. Verdadeiro Cristo, amor do Pai, misericórdia infinita, tomou carne humana, padecer por uma sociedade, por uma humanidade corrupta, perversa, mentirosa, fingida, falsa. Aliciada, manipuladora. Mas ainda Jesus está de braços abertos, esperando aqueles que se convertam e que voltar ao primeiro amor é nossa missão, é nossa obrigação. Paz e bem. Paz de Jesus, amor de Maria, razão da nossa alegria. Salve Maria, medianeira intercessora, advogada, mãe e mestra. Nos ama porque seu Filho Jesus nos entregou como filhos adotivos na cruz. Quando expiava na cruz, por nós, morrendo por nós, aniquilando-se por a humanidade, entregou-se e entregou-nos nas mãos de Maria. Até aqueles que criticam Maria, até aqueles que difamam Maria, são filhos rebeldes, ignorantes, cegos, mas são filhos de Maria. Porque todos foram recebidos por ela, a pedido de Jesus, seu filho, que agonizava na cruz, que ela tomasse de conta. Que João tomasse de conta de Maria e que Maria tomasse conta dos seus rebanhos. Amados, dirijo-me agora nesta manhã a toda a nação, a todo o povo, a todos os cristãos, como também peço ao Senhor, ao Espírito Santo, a Cristo nosso mediador e médico dos médicos, pelos que sofrem da esquizofrenia, da depressão, do câncer, do Alzheimer, do Parkinson, da leucemia, da rancemia, da hérnia de disco e etc. Todas as patologias. Aos viciados no vício do alcoolismo e das drogas. São filhos, são nossos irmãos, trilhando por caminho, por escolhas, mas são nossos irmãos. Por eles nós devemos pedir, por eles nós devemos interceder. Nós não devemos jogar fogo nem amaldiçoar por suas escolhas, porque nós também temos escolhas erradas na nossa vida. Por isso, a você, meus irmãos, que sofre do câncer, que sofre da leucemia, da rancemia, não desespera. Não desespera. Confia no Senhor. Ele diz, confias em mim? Tendes confiança em mim? Pois eu venci o mundo. E você vai vencer, meu irmão, minha irmã, este mundo da enfermidade, este mundo das patologias, este mundo da incredulidade, este mundo da apostasia, este mundo da mentira, este mundo da enfermidade. Você vai vencer, com certeza. Entrega-te a Jesus. Confia no Senhor. Vem, Senhor Jesus, nesta manhã, tocar nas áreas infectadas, nas células infectadas, contaminadas, Senhor. E restaura aquilo que foi destruído pela dor, pela enfermidade. Restaura, Senhor. Restaura com teu poder. Tu és o nosso médico dos médicos. Entrego em tuas mãos, Senhor.
Não sou nada, Senhor. Eu não tenho nada. Eu não quero nada, a não ser conhecer para te amar mais. E colocar nas tuas mãos meus irmãos enfermos, os meus irmãos que sofrem, os meus irmãos abandonados, os meus irmãos que foram jogados pela família nos abrigos, estão desprezados. Deles, mas não está de você, Jesus, porque você cuida. Se teu pai e tua mãe, teus irmãos te abandonam, jamais eu te abandonarei. Esta é a palavra. Amados irmãos, vamos ser solidários, vamos ser cristãos, vamos dar testemunho de cristão solidários, fraternos, que ama, não por o que a pessoa tem, mas por o que a pessoa é, diante de Deus e diante das leis, mesmo as leis fajutas, sem ser cumpridas, mas todos são iguais perante a lei. Todos têm o direito de viver. O encefálico, o deficiente, o bom, o idoso, todos têm o direito de viver. E esta vida tem que ser preservada. Ninguém tem o direito de tirar a vida, senão Deus. E Ele não tira, Ele faz uma transferência. Assim como você faz uma transferência de um dinheiro de uma conta para outra, assim Deus faz. Ele não mata, Ele não elimina, Ele faz uma transferência da vida deste mundo aqui para uma vida na sua presença. Se fizermos boas coisas, se nós formos solidários, se nós amar o nosso irmão, se nós der comida aos que têm fome, se nós vestir os que estão nus, se nós visitar os que estão enfermos, se nós rezar pelos enfermos, se nós cuidar dos nossos irmãos, com certeza nós vamos ter o nosso galardão. Não adianta só eu pedir ou trabalhar na prosperidade sem fazer uma prosperidade da vida eterna. Sem depositar nada lá na vida eterna. Se eu deposito na Caixa Econômica, no Banco do Nordeste, no Banco do Brasil, no Banco do Santander, mas não deposito no Banco de Cristo, eu não vou encontrar nada. Então, amados irmãos, não desespere. Você que luta com a pessoa depressiva, tenha paciência. Porque você também está participando da santidade. Você também está vivendo uma vida de santidade. Se tu cuida do teu pai ou da tua mãe, tu está vivendo uma vida de santidade. Tu está te aproximando de Jesus. Mas se tu abandona, tu te afasta de Jesus. Se tu te afasta do teu pai e da tua mãe, tu se afasta de Jesus. Vamos olhar aqui. Ser igreja é ter esse compromisso. Ser igreja verdadeira e que nós temos que ser essa igreja verdadeira. A igreja não é o templo de barro. O templo do Espírito Santo é nosso corpo. Se tratarmos ele, se entregarmos ele como o Espírito quer e como Deus, como Jesus falou. Vós sois o templo do Espírito Santo. Vós sois a morada do Espírito Santo. E aonde o Espírito Santo mora, existe santidade. Não existe fingimento, não existe maracutaia, não existe falsidade, não existe alienação, não existe manipulação, não existe dupla personalidade. É uma pessoa só, porque o Espírito é santo. E sede santo como vosso Pai é santo, assim disse Jesus. Sede perfeito como vosso Pai é perfeito. Essa é o que nós temos que trabalhar. E nós só trabalhamos para esta perfeição se cuidar do enfermo, se visitar o enfermo, se cuidar da saúde, se cuidar do doente, se cuidar da criança, se cuidar do idoso. Se dividir o nosso pão, não é tomar o pão do nosso irmão, mas é dividir. Vamos olhar aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 19, 21. Os que haviam dispersado por causa da perseguição que se seguira a morte de Estevão, chegaram a Fenícia, a ilha de Chipre e a cidade de Antioquia, mas não anunciavam a palavra a ninguém que não fosse judeu. Contanto
alguns deles habitantes de Chipre, da cidade de Cirene, chegaram a Antioquia e começaram a pregar também aos gregos, anunciando-lhes a boa nova do Senhor Jesus. E não do Senhor, a mão do Senhor estava com eles. Muitas pessoas acreditaram na boa nova e se converteram ao Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então a igreja é essa. Sabemos que a igreja católica surgiu numa perseguição. Ela foi perseguida, continua perseguida, ela foi dividida e agora se divide novamente. Por maldade, por falta de conhecimento e por escolhas mal feitas, mal dirigidas, mal pensada e mal planejada. Sabemos que Lutero dividiu a igreja com tentativa de mudar, de transformar, de renovar, fez a porcaria que ele fez. Hoje tem um bocado de falsos pastores, falsos messias, falsos profetas, falsos cristos, que buscam apenas o couro, a lã, a carne e o leite das ovelhas. O resto se dane. Se a igreja, esta igreja que foi perseguida e continua sendo perseguida, achincalhada por línguas ferinas, por línguas de trapos, por línguas venenosas e maldosas. Não tem medo de pregar e de falar a verdade. E é para esses judeus que mata, esses judeus pedófilos, esses judeus criminosos, esses judeus que zombam da vida, esses judeus que mata o corpo e quer matar a alma. É contra este tipo de pessoas que a igreja viva tem que pregar. A igreja não tem que se dividir, ela tem que unir. Quem não se junta, espalha. Quem comigo não junta, espalha. Então, para o nome de Cristo, vamos nos unir como cristãos católicos e como pessoas e como igreja viva. Não como a igreja pagã que escolhe lado, prega o evangelho e não prega a política. A igreja tem que ser neutra. Ela tem que orientar. Só agora que acordaram, só agora, nunca se viu falar de família como nesta campanha. Depois que passar a política, vai ficar igual às campanhas da fraternidade. Quando Cristo ressuscita, domingo de Páscoa, a fraternidade começada em fevereiro ou em março, morre. Ninguém fala em fraternidade. Aí vamos fazer o que nós queremos. Tudo me é permitido, mesmo que nem tudo não me convenha. Igreja de Antioquia, igreja do mundo, igreja universal, igreja católica, igreja viva, igreja peregrina, é a que não tem medo de falar a verdade. É a que não tem medo de chamar o presidente de dragão. Esta que é a igreja viva. De mostrar a serpente e o dragão que entra dentro dos apriscos onde estão as ovelhas de Cristo para roubá-la. Não é aquele que corre e fica defendendo os lobos, não. Igreja viva é aquela que põe-se na frente, é aquele pastor que está na frente, é aquele pastor que não deixa o lobo entrar, é o pastor que está vigiando, é o pastor que está cuidando das ovelhas. Apacentar, seus senhores, é cuidar, é ensinar, é admoestar, é estar curando as feridas. Não é ferindo mais, não, mas é curando as feridas. Ser igreja, ser templo do Senhor e do Espírito Santo, é quando eu me proponho a defender a minha fé e a fé dos meus irmãos. Quando Jesus disse a Pedro, tu és pedra. Pedro, tu me ama, apacenta minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. Eu vou me embora, mas tu vai ficar, Pedro, para cuidar das minhas ovelhas. Não é cuidar, não é só do que as ovelhas têm, não. Não é só do dízimo, da oferta e da coleta, não. Cuidar das ovelhas. Aqui está. Quando uma ovelha chega dentro da igreja, lá do templo,
procurando por uma confissão, procurando por um conselho, que este pastor esteja disponível. Não se embananar em tantas coisas e deixando aquilo que é a missão. Esta é a igreja viva. Pregar para os judeus. Não ter medo dos